Muito bem. Vamos ler primeiramente o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. E depois da leitura nós oraremos em favor das famílias enlutadas, também os que estão enfermos e pelos que estão conosco nessa live de hoje. Ok, Bruna? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 em diante. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Não, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal de cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar então, irmãos, como nos propomos no início, antes da queda, na live, orar pelos enfermos, orar pelos que estão em tratamento, A dona Elza. Então, Ricardo Soares está dizendo, ore por minha tia Elza em seu tratamento de câncer. Então, que Deus tenha misericórdia da dona Elza. A Helenita está conosco também, a Helena Marques, o Amauri, o Ronaldo e a Poliana, a Bruna, o Evanir também. Então nós vamos orar pela Elza, especialmente aqui, e pelo pessoal lá de Vazante, Dona Neide, que perdeu nessa última noite o esposo e a filha. Ela que é membra, e a filha era membro da segunda igreja de Vazante, tá certo? Então, com a graça de Deus, nós vamos orar pela Elza, ok? Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora, Deus, perdão pelos nossos pecados. Ó meu Deus, apaga as nossas transgressões e ajuda-nos a viver para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Agora, Deus, eu peço pela Elza, tia do Ricardo, ó Deus, que está em tratamento do câncer. Deus, visita ela agora, onde ela estiver, eu te peço. Estende a tua mão poderosa, amorosa sobre ela, tua mão de poder e de graça, e que o Senhor venha repreender esse câncer. Ó Deus,
que o Senhor também lhe dê a paz, lhe dê tranquilidade, em nome de Jesus. Deus seja com os demais irmãos e irmãs enfermos. Seja Deus com aqueles que estão internados, como o Theo, bebezinho, filho da Roberta, Deus, que nasceu nesses últimos dias e está numa incubadora, lá em Patrocínio. Que o Senhor possa cuidar desse bebezinho lá naquele hospital e que em breve, Deus, ele possa vir para Carmo do Paranaíba, dar calma, tranquilidade à Roberta, bem como aos avós Vilmar e Suzy, a tia Flávia e a todos os demais, ó Deus. Tranquiliza os seus corações. Deus, dá a cura para o Theo, fortalece os pulmões dele, expulsa, reprime, ó Deus, toda infecção no corpinho daquele bebê. Ó Deus eterno, também peço o consolo do Espírito Santo, Pai, para a dona Neide e seus familiares lá em Vazante, para os membros da igreja, da segunda igreja de Vazante. Consola o coração daquela irmã tão querida. Ó Deus, que o Senhor possa consolar o coração, ó Deus, do esposo da Adriana. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, daquela família. Ó meu Deus, abençoa e tenha misericórdia dos irmãos e amigos de fé dela, Deus. Ó Pai querido, que o Senhor venha a guardar o teu povo e abençoar as famílias da nossa igreja, onde estiverem, Deus. A igreja espalhada em face desse nosso país, que seja guardada pelo Senhor. Deus tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, dos nossos administradores, ó Deus, da área da saúde. Dá-lhes, ó Deus, a sabedoria e o compromisso com a ética, o compromisso com a verdade, para que, ó Deus, possam fazer o que é melhor, o que é possível, o que está ao alcance da ciência e do conhecimento humano, em favor, ó Deus, desse povo que sofre com essa pandemia. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão desempregados. Tenha misericórdia, Deus, dos que estão em aperto, em dificuldade, dos próprios empresários, ó Deus, que, tendo em vista a pandemia, também tiveram grandes perdas. Ó, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia e voltar a usar de graça para com o nosso país, com as nações, ó Deus, do nosso planeta. Em nome de Jesus. Assim oramos e pedimos agora também compreensão da Tua palavra. Assim oramos em Cristo. Amém. Amém. Muito bem, que Deus abençoe a Adriane, né? Adriana Ribeiro. Deus te dê saúde, viu, Adriana? Deus esteja fortalecendo a vida de vocês, a Elza, a Luísa. Que Deus te abençoe. A Nívia também. O Marcelo lá de Lagamar, né? Também Deus te abençoe. A dona Zélia Barbosa. Abençoe sua mãe, né? Perpétua, que fez aniversário recentemente. A Lenita, o presbítero Fábio, Dona Badia, entre outros. Irmãos, como eu disse, nós vamos encerrar hoje a série de estudos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Então, quem chegou depois aí do início da live, 2 Tessalonicenses. Mara, Deus abençoe e te dê saúde, abençoe o Gilson também, Sandra Moraes, Deus te abençoe, tá? Então, encerrando essa série de estudos, eu queria que a gente pensasse sobre a vida de oração que a igreja deve ter e que é estimulada pelo próprio apóstolo Paulo. Por quê? Paulo termina a segunda carta aos Tessalonicenses motivando a igreja a ser uma igreja de oração. Por quê? Porque ela tem inimigos internamente e externamente. De fato, irmãos, o próprio Jesus, na oração lá em João 17, a chamada oração sacerdotal, no Evangelho capítulo 17, Jesus fala assim que o mundo odeia a igreja. E o mundo odeia a igreja por quê? Porque a igreja é a igreja de Deus. E a igreja é a agência do reino de Deus. E, na verdade, há uma batalha espiritual, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre o povo de Deus e aqueles que são guiados por Satanás.
Então, diante desse quadro, o apóstolo Paulo diz que a igreja precisa orar. Daí nós estarmos também convocando a igreja para esse dia de oração e jejum no dia 21 de março, né? No próximo domingo, em favor do nosso país, da nossa cidade, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelos pecados da nação, e ao mesmo tempo pedindo para que Deus repreenda essa pandemia, né? E esteja trazendo a cura para a nossa nação. Então, segundo Tessalonicenses 3, Paulo pede oração dos Tessalonicenses. Olha só, o próprio Paulo chama a igreja para orar. Então, eu também estou convocando a igreja para orar. Então, o que diz aqui o texto? Segunda Tessalonicenses 3. Finalmente, irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo, ele está pedindo oração por ele próprio. Então, aquele que orou tanto por outros, agora diz, irmãos, orem por mim. Por quê? Ele não é um super-homem. O apóstolo na Bíblia não é um super-herói. Pelo contrário, né, o apóstolo Paulo, em outra ocasião, fala que ele era o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos. Ou seja, ele não se gabava de ser alguém que tinha uma intimidade com Deus e era por isso especial. Não, ele se reconhece pecador. Todos nós precisamos de alguém que ore por nós. Feliz é aquela pessoa que pode contar com alguém que ore por ela. Ah, como eu gostaria que você que está aí do outro lado da tela se lembrasse de mim e orasse por mim. E como seria bom se você tivesse alguém que intercedesse a Deus continuamente por sua vida. Por quê? Porque é alguém que quer destruir a nossa vida. O próprio Satanás. Alguém que não quer ver bem, ou seja, não quer ver bem a vida de piedade dos filhos de Deus e nem o crescimento da igreja. E isso é o que a gente chama de uma batalha espiritual. Satanás anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Ele arma ciladas para nos pegar. E em muitas ocasiões ele acaba saindo-se vitorioso. Então precisamos de oração. Precisamos que a igreja ore uns pelos outros. Então o que Paulo fala? Irmãos, orai por nós. Agora vamos ver o que Paulo coloca como motivo da oração. Pelo que a igreja deve orar? Pelo que você hoje aqui, inclusive, deve ser inspirado a orar? Por quais motivos a igreja de Tessalônica deveria orar? Então ele diz: irmãos, orai por nós primeiro, para que a palavra do Senhor se propague. Olha aqui, Marli, Simone, Geraldo e outros aí que chegaram. Mari, ou Mari Fiuza, né? Lá do Torvo. A Cléudia Vazante, a Alessandra Castro. Alessandra, me desculpa, eu não lembro se você é aqui do Carmo ou lá de Ibiá, esqueci. Desculpa, acho que é daqui, né? A Lucimara, lá do Torvo. A Simone Pereira, etc. Então, nós estamos aqui, para vocês que chegaram depois que eu li o texto, 2 Tessalonicenses 3. A igreja é convocada à oração. Nós estamos convocando a igreja para domingo que vem, separar esse dia para oração e jejum. Ok? Os líderes também precisam de oração. Eu preciso. A liderança da igreja precisa. Os líderes da nossa nação também precisam. Porque vocês pensam que eles sabem tudo? Não sabem, não. Então, os líderes da igreja precisam de oração, porque há uma guerra espiritual. Os líderes da nação, os governantes, também precisam das nossas orações, porque eles são homens, eles são falhos. Eles não são deuses, eles são homens e precisam da graça de Deus. O problema é que muitos governantes não entendem isso. Eles acham que eles são os bambambãs, né? Mas eles são homens. E coitados de quando eles são tomados por vanglória, por soberba e arrogância, né? A Bíblia fala que a arrogância leva à ruína. Então é por isso que muitos
caem, né? Então Paulo está dizendo, orem por nós, irmãos. E eu digo, orem por mim. E você também deveria pedir, orem por mim. Peça alguém sempre para orar por você. Como é bom a gente chegar, quando a gente chegava na igreja, no domingo ou num culto, e alguém falava assim, essa semana eu orei por você. Mas ora de verdade. Chega para alguém, liga para alguém e fala, eu orei por você essa semana, orei por você hoje. A gente precisa de oração. Mas eu estou agora pedindo para vocês acompanharem no texto quais foram os motivos pelos quais Paulo pede para que a igreja ore. Ele fala, irmãos, orem para que a palavra do Senhor se propague. Ou seja, ore para que a palavra de Deus corra. Porque a imagem aqui é de um soldado correndo num campo de batalha em direção, né, a alcançar os seus objetivos. Alguns podem pensar aqui na imagem de um atleta também, numa pista de corrida, né, correndo. Mas a ideia principal aqui é de um soldado correndo num campo de batalha rumo à conquista do seu objetivo, do seu alvo. Pense também num fogo, seu Otair Pimenta, que chegou agora, a Cleo, né, que já estava junto com a Cleonice e a Carla Coutinho. Pense numa chama de fogo, né, numa palha queimando. Certa vez lá em Patrocínio, eu queria fazer um campinho de futebol. E aí eu vi lá um espaço, um pasto bom, mas era um lote. Ah, eu pensei assim, não, esse lugar aqui vai dar um bom campinho de futebol. E eu peguei e pus fogo. Meu Deus, de repente, em poucos segundos, virou um fogaréu e aquele fogo começou a consumir, né, todo o pasto, né, o lote que eu queria fazer o campinho. E os vizinhos começaram a gritar: "Ó, seu menino doido, seu menino louco, o que você fez?" Aí todo mundo começou a me ajudar a apagar o fogo, né? Os vizinhos começaram a pegar ramos e apagar o fogo. E graças a Deus, né, apagou o fogo, porque eu já tinha sido até ameaçado por uma vizinha lá que disse: "Ah, se esse fogo passar aqui pro meu quintal." Mas graças a Deus o fogo apagou e depois a gente jogou bola nele, né? Pôde fazer o campinho de futebol. O que que Paulo está falando aqui? Irmãos, orem para que a palavra se propague como uma chama. Orem para que a palavra de Deus alcance os lugares mais longínquos do mundo. Ore para que a palavra de Deus que é pregada não volte vazia. Ore para que essa palavra de Deus se torne conhecida no mundo inteiro. Irmãos, com essa pandemia, as igrejas estão fechadas. Mas vocês conhecem bem quando Paulo fala que uma pessoa pode até ser presa por pregar a palavra, mas a palavra jamais pode ser algemada. Ninguém pode segurar a palavra. A palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E nós precisamos da palavra mais do que pão e carne. Mais do que frango com quiabo, a gente precisa da palavra de Deus. Grande crise se aproxima, grande carestia se aproxima por causa dessa pandemia. Mas mais, eu afirmo, mais do que pão e carne, arroz e feijão, a população vai continuar precisando de ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então, queridos, orem para que sejamos sábios em usar os meios de comunicação, já que as igrejas estão fechadas, a nossa inclusive, que o WhatsApp seja bem usado como ferramenta, o Facebook, o YouTube, o Instagram e outros meios sejam bem usados e utilizados. Temos lutas direto, essa internet trava e vocês aí é que são duros na queda, né, e voltam a nos assistir, porque se dependesse da gente, talvez você até desligava, né? Tanto cai a internet, tanto trava. Ah, mas, irmãos, esse é o nosso desafio. Ore para que a palavra se propague. Amém? Então, o que mais que Paulo fala? João Carlos Guerra, que é meu pastor lá em Lins, São Paulo, pregou em Vazante, vai vir um dia pregar aqui em Carmo do Paranaíba, se Deus quiser. Veja bem, Paulo fala: ore para que a
palavra de Deus se propague. Segundo, para que ela seja glorificada. Ore para que a palavra seja glorificada. Isso me faz pensar, irmãos, o seguinte, que nem sempre, quando a palavra é pregada, ela é glorificada. Quando ela não é glorificada? Quando as motivações não são corretas. Por exemplo, quando os falsos profetas pregam, vocês acham que Deus está sendo glorificado? Vocês acham que a palavra está sendo glorificada quando um falso profeta usa versículos da Bíblia para explorar e extrair dinheiro dos seus fiéis iludidos? Fiéis também avarentos e gananciosos? Não, de forma alguma. Então, ore para que a palavra seja glorificada. Sabe quando a palavra é glorificada? Quando ela é pregada fielmente. E esse é um desafio, porque muitos têm ojeriza da palavra pregada fielmente. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que no fim dos dias, no fim dos tempos, muitos vão sentir coceira nos ouvidos quando ouvissem a palavra com seriedade, com clareza, com fidelidade, porque eles querem ser enganados. E nós vimos no último estudo que antes da volta de Cristo vai irromper uma grande rebelião contra Deus, investida pelo anticristo, e uma grande apostasia, que é não somente o descrer da palavra, mas o perseguir a palavra. Então, ore pela pregação da palavra para que ela seja glorificada. Ore pelos pregadores para que eles sejam fiéis, custe o que custar, mesmo que custe bancos vazios, né? Mas ore pelos pregadores para que sejam fiéis na pregação da palavra. Então, ele diz: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague. Então, que ela se propague aqui no Brasil, se propague na China, se propague nos países árabes, etc., né? E seja glorificada. Ou seja, que essa palavra de Deus dê glória a Deus, que ela seja glorificada, que ela cumpra o seu propósito. E para isso, as motivações têm que ser corretas. Essa pregação tem que ser fiel. Essa pregação tem que ser segundo a Bíblia e não segundo a engenhosidade, a esperteza desses coaches evangélicos, coaches aqui no sentido negativo. Não estou criticando aqui quem é um coach como profissional da área da motivação, né? De forma alguma, mas eu faço aqui uma crítica aos pregadores da autoajuda, que em vez de pregar a palavra verdadeiramente, fielmente, de forma até simples para que haja compreensão, eles mentem, enganam, né? Não há exegese, não há estudo verdadeiro da Bíblia, mas sim uma tentativa de manipulação. Isso não traz glória a Deus, ok? É disso que eu estou falando. E Paulo coloca isso em que mais? Ele diz assim, orem, versículo 2, para que sejamos livres dos homens perversos. Então, você vai orar para que a palavra se propague velozmente, para que a palavra seja glorificada através de uma pregação fiel, bíblica, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, nem todos creem, não se iludam, nem todo mundo que está na igreja é eleito, nem todo mundo que está na igreja é trigo, tem muito joio. A fé não é de todos. É o que Paulo está escrevendo já nos primórdios, a fé não era de todos. E havia então inimigos fora e dentro da igreja. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, Paulo pedia aos Tessalonicenses que orassem por ele, para que ele se visse livre de homens perversos e maus, homens malignos. Então, no capítulo anterior, Paulo falou sobre o homem da iniquidade, o anticristo, que lideraria uma rebelião contra Deus, através de uma grande apostasia e de uma perseguição à igreja. E Paulo está dizendo, olha, já há na igreja homens maus, malignos, perversos, que andam segundo a dureza do seu coração. São homens idólatras, que não amam a Deus. Lembram do capítulo 2? Pessoas que não amam a Deus, que não amam o evangelho. Então,
ore para que Deus nos livre desses homens. Eu peço também a irmãos, meus amigos, ore para que Deus me livre desses homens malignos. Orem uns pelos outros para que Deus livre a igreja dessas pessoas pervertidas, malignas, insubmissas, pessoas que são orientadas por Satanás e não pelo Espírito Santo. Então, esse é um motivo de oração, ok? E aí, caminhando aqui para o nosso final, quando Paulo fala para que os irmãos orassem por ele, olha o que diz o versículo 3. Todavia o Senhor é fiel. Ô glória, né? Olha a esperança, a bênção. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, os próprios eleitos, perseguidos, tentados, Deus os guardaria. Ainda que fossem provados, Deus os preservaria. Deus os guardaria do maligno. E Paulo está dizendo, o Senhor vai confirmar a fé de vocês. Uma vez provado, o Senhor vai confirmar essa fé e vai vos guardar do maligno. Assim seja, irmãos, com todos vocês. Que a fé de vocês seja confirmada. Deus os confirmará. E que Deus os guarde do maligno. Isso me faz lembrar de um hino, né? Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Esse hino é maravilhoso, né? Mas como eu não canto muito bem, não vou cantar, não estou com acompanhamento hoje, né? Mas outra hora a gente canta. Então, irmãos, veja bem, Paulo lembra a igreja de Tessalônica que ela poderia se tranquilizar porque Deus é fiel. Não era para se apavorar, não era para se desesperar, não era para arrancar os cabelos, não era para se perder, não era para ser Maria vai com as outras seguindo o caminho dos malignos, dos pervertidos, dos que perseguem a igreja, não era para se apostatar, porque Deus é fiel, Deus vai cumprir suas promessas, Deus é fiel, Deus vai guardá-los, Deus é fiel, Deus vai confirmar a fé deles. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Paulo agora, olha que bonito. Paulo pediu oração por ele. E especialmente por 3 motivos: pela propagação da palavra, pela glorificação da palavra e pela proteção dos servos de Deus contra os malignos que intentam males contra os servos de Deus. Que eles fossem preservados, que eles fossem livres das garras do maligno e dos que estão a serviço do maligno. E agora o Paulo os anima dizendo que Deus é fiel e que Deus haveria de conservar-lhes a fé, Deus haveria de guardá-los porque Ele é fiel, e Deus haveria de confirmar essa fé deles. E aí Paulo diz, o Senhor vos conduzirá em amor. Na verdade, Paulo faz uma oração, né? Que o Senhor conduza o vosso coração ao amor e à constância de Cristo. Essa constância é uma perseverança paciente, é uma paciência firme, tranquila. Fiquem tranquilos. Finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo fala de algo que estava perturbando a igreja. Era os ociosos, os preguiçosos. Por 2 motivos, ou 2 razões poderiam estar criando, 2 razões poderiam estar criando uma geração de preguiçosos, de vagabundos. Paulo fala, poderia ser uma falsa compreensão doutrinária a respeito da segunda volta de Cristo. Por exemplo, Jesus vai voltar, então não vou trabalhar não.
Já que ele vai voltar, eu não vou mexer, não vou fazer mais nada. Ele vai voltar mesmo, de que adianta? Se isso que estava acontecendo, Paulo diz, essa cambada, esses vagabundos precisam ser disciplinados, porque eles não entenderam nada. Porque a gente tem que ser como Lutero fala. Alguém certa vez falou assim, Lutero, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria hoje? Lutero diz, eu plantaria uma árvore. Ou seja, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. Eu não vou cruzar os braços. Então, possivelmente esse fosse o engano, o erro que alguns crentes tessalonicenses caíram, ou seja, uma falsa compreensão da doutrina da volta de Cristo. Talvez até, como alguns estavam ensinando, que Cristo já tivesse vindo e até mesmo deixado eles para trás. E Paulo está dizendo, não, ele não veio e nem deixou ninguém para trás. Todo eleito vai ser levado. Para de acreditar nesse negócio de arrebatamento secreto. O dia que Jesus voltar, todo olho verá. E no dia que ele voltar, não vai ter engano. Todo mundo vai perceber, vai saber, vai ter consciência. Ele vai julgar o mundo com justiça e equidade. E os salvos serão reunidos e levados para a presença de Deus, ressuscitados de entre os mortos, os que tiverem morridos, e glorificados os que estiverem vivos na sua volta. Então Paulo fala, olha, aqueles que não estão trabalhando, que sejam disciplinados, que sejam afastados da comunhão. É isso mesmo, uma palavra até dura, né? Mas tem outra coisa que poderia estar fazendo com que esses crentes deixassem de trabalhar e fossem relapsos no trabalho, fossem preguiçosos. É a cultura grega, a acomodação ao pensamento grego de que trabalhar é para os escravos, de que trabalhar é perda de tempo, é bobagem, de que trabalhar é um desfavor, né? Ou seja, é algo ridículo. Então, muitos gregos, em vez de trabalhar, exploravam os outros, né? Viviam à custa dos outros. Esse era um pensamento que tinha na época. E é claro, irmãos, Paulo está dizendo, se for esse o problema, que esses crentes também sejam disciplinados. Se é isso que está gerando esse comodismo, essa falta de trabalho, que esses crentes sejam disciplinados. Por quê? Porque o trabalho é digno. Aliás, o trabalho dignifica o ser humano. Então nós não podemos viver à custa dos outros. Lembram do que o autor do Provérbios fala? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai ter com a formiga, você que não trabalha, vai observar ela. Ela trabalha. E a gente precisa trabalhar. A gente precisa dar o exemplo. O crente tem que dar o exemplo de ser um trabalhador. O crente tem que dar o exemplo de arregaçar as mangas. E mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de perseguição, em tempos de tribulação, em tempos de pandemia, o crente não pode se esconder atrás da mentira, atrás de uma falsa doutrina ou atrás de uma cultura que despreza o trabalho. Não, a gente só deixa de trabalhar se não tiver como trabalhar. Mas tendo como trabalhar, o crente tem que dar o exemplo. Então, Paulo dá a entender aqui que essas pessoas que não estavam trabalhando não deveriam também comer. Por quê? Porque eles estavam dando um mau exemplo, eles tinham uma teologia distorcida. Então, queridos, esse foi aí então o nosso estudo em 2 Tessalonicenses. Paulo termina com uma bênção, né? Ele diz assim, versículo 17: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. De igual modo, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que a graça, a bênção, o amor, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Vamos orar, vamos encerrar assim
o nosso estudo dessa noite, lembrando disso. Dia 21, o nosso dia de jejum e oração. Um clamor para que Deus tenha misericórdia do nosso país, que Deus perdoe os nossos pecados e os pecados da nação. Mas também uma oração para que o evangelho se propague, que a palavra de Deus seja como um fogo num capim seco, né? Que ela alcance os mais longínquos rincões, que ela alcance as casas, as cadeias, que a palavra de Deus se propague, que ela seja glorificada, que a palavra de Deus seja glorificada, que ela seja pregada, fielmente, né? Que ela seja pregada de forma clara e simples, de forma que as pessoas entendam, que as pessoas possam compreender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e assim ser glorificada, e que a nossa oração seja pela proteção do povo de Deus, que os servos de Deus sejam guardados dos que estão a serviço do maligno, que a igreja seja guardada daqueles que odeiam o povo de Deus, que essa seja a nossa oração, mas também, né, que a igreja seja guardada daqueles que têm uma má compreensão teológica, como esses que ele citou, que por uma má compreensão teológica não trabalhavam. E aí Paulo fala, eles têm que ser disciplinados, eles não comam também, não participam das bênçãos também, né? Quem não quer trabalhar, que não coma. Então, ou seja, que a igreja ore para que ela se veja livre dos malignos que a perseguem, mas que ela se veja livre daqueles que também têm uma má compreensão doutrinária ou que estão apegados demasiadamente a uma cultura anticristã. E por isso vivem, ou seja, por estarem atrelados a uma cultura anticristã, vivam de forma desordenada e assim merecedores de uma disciplina, né? Irmãos, que Deus conduza a nossa igreja vitoriosamente, mesmo em meio a essas provas. Vamos orar. Um abraço aqui para o meu amigo flamenguista Atanásio Polaco, lá em Almirante Tamandaré. Amém. Abraço, irmão João Carlos, Geraldo. Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui, né? Gilson, etc. Vamos orar. Pai querido, tua palavra foi exposta e nós precisamos, ó Deus, da iluminação do Espírito para a compreensão do poder do Espírito Santo para que venhamos a colocá-la em prática. Ó meu Deus, a tua palavra é a verdade, só ela pode libertar. Por isso, Deus, que essa palavra se propague. Que essa palavra, Deus, tal como um martelo que esmiuça a penha, como um fogo que queima a palha, que ela possa se propagar. Meu Deus, e que a palavra do Senhor não volte vazia, que ela seja glorificada. Meu Deus, a começar em mim, que os pregadores da palavra sejam pregadores fiéis, que preguem a palavra, que preguem o evangelho puro e simples de Jesus, mas com a motivação correta, pregando para a glória do Senhor, para a conversão e salvação de pecadores, para a edificação da igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Meu Deus, livra-nos dos malignos, dos servos de Satanás, que vivem para contender, para perseguir a igreja. Livra a igreja, Deus, da perseguição. Livra, Deus, também a igreja daqueles insolentes, soberbos, que foram seduzidos e enganados por um falso evangelho e vive no meio de nós, pregando doutrinas erradas, heréticas. Ó Deus, que o Senhor corrija e discipline aqueles que, por estarem flertando com a cultura anticristã, estão vivendo de forma desordenada, como aqueles da época de Paulo, que por uma má compreensão, seja teológica e doutrinária, seja por um apego à cultura greco-romana, deixaram de trabalhar, vivendo à custa dos outros, vivendo de forma, ó Deus, preguiçosa. Que o Senhor repreenda também, ó Deus, estes entre nós que vivem assim. E que nós, como crentes, saibamos, ó Deus, discernir
e também, se for preciso, disciplinar estes que vivem contrários ao Evangelho, ó Deus. Ó Deus, assim oramos, pedindo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.